Olá gente, Márcio Francis aqui. No vídeo de hoje vamos estar trazendo um conteúdo mais assim, uma pegada mais histórica. E é muito comum nesse dia que a gente considera o Dia das Mães, segundo domingo de maio, né, que os filhos, aqueles que podem, se direcionem para as lojas, comprar ali talvez flores para suas mães, bombons, ali algum tipo de presente, né, algum tipo de lembrança para comemorar esse dia muito importante. Realmente é um dia importantíssimo, né? E aí nesse dia o comércio explode, realmente ali muitas vendas. E hoje é considerado essa festa, Dia das Mães, como a segunda festa mais importante que a gente tem em muitos países do mundo, né? Obviamente. E aí ficando atrás apenas do Natal. Mas aí diante disso, você saberia dizer de onde que vem essa ideia de comemorar o Dia das Mães? Bom, se a gente pegar do ponto de vista já moderno, né, esse momento mais moderno aqui, a gente vai ver essa origem moderna, ela remonta aos Estados Unidos em 1850 mais ou menos, quando uma mulher chamada Anne Jones, ela começou ali, ela tinha mais ou menos ali 12 filhos, teve 12 filhos, ela era casada com um pastor metodista, e a partir daí ela se viu diante de algumas lutas que estavam existindo naquele contexto ali, e ela fundou um clube de trabalho, onde ela reunia mulheres. Ali nos Estados Unidos, naquele momento, havia uma taxa de mortalidade muito grande, mortalidade infantil, e ela se reunia com essas mulheres aí para tentar orientar essas mulheres concernente a uma melhoria no que tange a questão da vida sanitária, né, a higiene, essa questão toda, para tentar fazer com que essa taxa de mortalidade ela fosse reduzida drasticamente. E aí, diante disso, ela obviamente começa a se envolver em questões sociais, né, toda essa luta aí contra a pobreza, quanto a essa questão da saúde também, a mortalidade infantil, como já colocamos aqui. E aí também ela diante disso, ela vai se envolvendo mais e mais, se tornando uma ativista, e aí ela também cria piqueniques, aí onde ela convida as mulheres, e ali vai incentivar essas mulheres concernente ao espaço político, também a mulher no espaço político, a mulher ser vista na sociedade. Posteriormente a gente tem a questão da guerra civil nos Estados Unidos, e aí ela criou algumas instituições, nessas instituições ela vai tratar de soldados que são feridos, tanto faz de um lado como de outro, né? A instituição dela nesse momento fica neutra, e aí ela vai exatamente ali atender cada um desses soldados de um lado ou de outro. E aí também depois ela vai, quando termina essa questão aí dos conflitos, né, os conflitos civis, a guerra civil, ela vai criar instituições no sentido de trabalhar essa questão da convivência entre diversas famílias, né, famílias que lutaram de um lado ou de outro, e agora ela vai trabalhar essa questão dessa convivência. E aí, diante disso, ela vai encorajar também essas pessoas a viverem de forma harmoniosa, né, instituir a paz, e haja vista que essas pessoas lutaram em lados opostos aí. Beleza? O que acontece é que diante de toda essa luta, né, ela é bem vista na sociedade aí, como falei no início, ela teve 12 filhos, só que ela só viu chegar à idade adulta só 4, devido a essa questão das condições de vida ali precárias que existiam. E a partir daí ela vai completar a sua carreira aqui na Terra, e ela vai finalizar a sua vida aqui em 1905. E aí a sua filha, chamada Anne Joff, ela vai continuar essa luta, né? Vai continuar toda essa luta aí, buscando um certo tipo de homenagem para a sua própria mãe, né? Devido à importância que ela teve na história, ali ela não queria deixar que aquele momento se perdesse. Ela começou toda aquela luta ali juntamente com outras pessoas, até o momento que chegou em 1908, quando ocorreu a primeira comemoração, né, essa comemoração mais assim informal, e aí uma grande dificuldade em ser reconhecido o dia a princípio. Em 1910 a gente teve a primeira comemoração oficialmente, né, foi instituído oficialmente o dia como o dia de comemoração das mães, isso no estado da Virgínia Ocidental. Em 1914 você teve uma comemoração em nível nacional, né, em todos os Estados Unidos, desse dia como sendo o segundo domingo de maio. E assim você vê que tanto Anne Jove como Anna Jove, elas lutaram por algumas causas que a gente diria seriam causas interessantes, né? Lutar em benefício dos outros. E no caso da filha da Anne, né? Chamada Anna Jove, ela começou a buscar esse reconhecimento, né? E não somente para a sua mãe, posteriormente passou não somente para a sua mãe, mas também para todas as mulheres, uma forma de reconhecimento da própria presença da mulher, ou então um chamamento para que a mulher realmente aparecesse mais
nesse cenário político aí, tá bom? Então a partir daí essa data, ela começando nos Estados Unidos, né, falando de um ponto de vista mais moderno, ela começa nos Estados Unidos e aí ela começa a se espalhar por outros países. Quando a gente vai observar esse dia que foi criado não para que fosse vendido flores, não para que fosse vendidos bombons ou fosse vendido presentes, mas esse dia foi criado segundo a sua própria filha, né, em homenagem à sua mãe e para que realmente os filhos nesse dia pudessem visitar suas mães, pudessem ali passar o dia com elas, também falar da importância que elas tiveram, essas mães tiveram na sua própria criação, uma forma de reconhecimento por tudo aquilo que a mãe foi, né, ou às vezes continua sendo para aqueles que ainda têm a sua mãe viva. Só que com o tempo ela foi percebendo que o comércio foi deturpando essa imagem do Dia das Mães e aí realmente começaram a aparecer a questão das vendas, as vendas das flores, as vendas dos bombons, das lembrancinhas, dos presentes e realmente ela viu que aquela ideia que ela teve inicialmente não foi talvez uma ideia boa e ela começou a protestar contra aquilo e em 1923 ela realmente invadiu uma confecção lá no estado da Filadélfia, realmente invadiu juntamente com algumas pessoas ali. O certo é que em 1948 ela terminou que morrendo em um sanatório ali, talvez esquecida, e assim essa data importante começou a se expandir por todo o mundo. Chegando aqui em relação ao Brasil, a gente vai ver em relação ao Brasil, essa data, como diz algumas pessoas, né, essa data já era comemorada ali lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1918. Então, já era comemorado ali por uma Associação Cristã dos Moços, e aí ela foi oficialmente depois incorporada no calendário oficial da Igreja Católica em 1948. O certo é que, como eu acabei de falar, ela foi comemorada primeiramente aqui, talvez de forma discreta, só numa região, em 1918. E oficialmente essa data passou para o segundo domingo de maio, né? Às vezes até com uma forma de alinhamento que existia aí do Brasil com os Estados Unidos, no ano de 1932, através de um ofício, que na verdade um decreto do presidente, né, do presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas. E nesse decreto a gente vai observar que esse dia foi colocado como sendo o Dia das Mães, né, o segundo domingo de maio, e aí através desse decreto, que seria o decreto 21.366, a partir desse decreto realmente esse Dia das Mães foi comemorado aí, e até hoje estamos comemorando esse dia, né, o segundo domingo de maio, mudando apenas o dia da semana que vai cair esse dia aí, beleza? É bom lembrar também que, segundo alguns colocam, essa oficialização do dia das Mães aqui no Brasil teve também influência de uma mulher chamada Alice, vai estar aparecendo tudo para vocês as fotos aí das pessoas. Alice também vai estar aparecendo para vocês, que era exatamente uma feminista, uma mulher que lutava mais na questão política, né? Lutava por direitos políticos aí, e ela teve uma certa participação na influência disso aí. Tranquilo? É bom a gente lembrar que em 1932 também as mulheres passaram a adquirir aquilo que a gente chama o sufrágio universal, que seria o direito a voto. Antes, apenas os homens votavam. E isso na Constituição, a Constituição que fez a transição entre a monarquia e a república, que seria a Constituição de 1891, até onde eu conheço da Constituição, ela não tinha um dispositivo que proibia as mulheres votar. Só que às vezes não era nem imaginado, ninguém imaginava que uma mulher poderia se levantar e tivesse a coragem de ir lá exercer o seu voto. Tá? E aí somente a partir de 1932, também com outros decretos aí, foi que realmente a mulher passou a ter esse direito ao sufrágio universal, o direito realmente de votar, de ir lá exercer a sua cidadania também, que antes era somente para os homens, né? Então aqui eu vou estar deixando para vocês uma frase também da Anne Jobs, né? Que ela vai estar falando um pouquinho aí que ela criou tudo isso, não foi para vender, para ganhar dinheiro, para ter lucro, mas criou esse dia na intenção de honrar sua mãe e todas as mulheres. Também nesse vídeo eu quero cumprimentar todas as mulheres, aqui o canal é composto mais ou menos 80% de mulheres, então esse vídeo também vai em homenagem a cada um de vocês, independentemente seja o Dia das Mães ou não, mas também vai em comemoração a todas as mulheres, beleza? Até o próximo, beleza? Fui. Qualquer coisa deixa nos comentários aí, que a gente continue essa conversa aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!